Olá, seja muito bem-vindo ao programa A Autarquia em Sua Casa. Hoje encontramos-nos na freguesia de Sampaio de Mondego, no concelho de Penacova, e comigo tenho o Sr. Presidente da Junta, António Catela. Olá, muito bom dia e obrigada uma vez mais por ter aceitado o nosso convite a estar com a Norte TV. Sr. Presidente, começaria esta nossa entrevista por lhe pedir que me descrevesse a freguesia de Sampaio de Mondego. Muito bom dia. A freguesia de Sampaio de Mondego é uma freguesia pequenina, rural, tem cerca de 9 km². É composta por 2 ou 3 lugares. O que é que eu posso dizer? Estamos a falar de quantos habitantes? Estamos a falar de, neste momento, de cerca de 220 habitantes, uma freguesia muito pequenina. Tem 200 e poucos eleitores. Vive, no fundo, da agricultura de subsistência. É uma freguesia essencialmente ou praticamente rural, não é? Sim, uma freguesia rural. Temos também uma fábrica de cerâmica que está a atravessar agora algumas dificuldades, mas que ainda continua em funcionamento, que tinha, no fundo, a maior parte dos trabalhadores da freguesia e de algumas freguesias vizinhas, e neste momento resume-se a 30 trabalhadores, por aí assim. O que é que, a nível da agricultura, o que é que se produz mais aqui? As coisas essenciais, a batata, o milho, a azeitona, no fundo o azeite, e pouco mais. No fundo é a agricultura de subsistência, que ainda é bastante apoiada, os rebanhos de ovelhas, algumas cabras, os bois já se extinguiram, ainda havia aqui há bem pouco tempo algumas juntas de bois, mas neste momento já é mesmo só ovelhas e pouco mais. A população aqui é mais envelhecida? Sim, a população é bastante idosa e no fundo ainda é essa população que vai mantendo estas tradições, porque os jovens abandonaram completamente a parte agrícola e estão virados para outras circunstâncias, não sei. Acho que a freguesia deixou de poder dar resposta a algumas situações, os jovens todos estão a procurar melhor vida noutros locais. Uma freguesia calminha, sossegada. Realmente uma situação que se tem vindo a verificar, o envelhecimento da população. A junta de freguesia tem algum apoio, algum trabalho com idosos? Não, a junta de freguesia em si não. Estamos integrados nos programas todos do concelho de Penacova, com a Câmara Municipal. Quem faz o apoio domiciliário aos idosos da nossa freguesia é a Fundação Mário da Cunha Brito, aqui de uma freguesia vizinha, da freguesia de São Pedro de Alva. Faz esse acompanhamento muito bem. É distribuída as refeições e são visitadas os idosos da freguesia por funcionários dessa fundação, e depois há alguns idosos que acabam mesmo por ir para o lar que essa fundação tem em São Pedro de Alva. Este também, como dizíamos há pouco, é uma freguesia rural e tem bastante floresta, digamos assim. Vocês têm sido fustigados pelos incêndios aqui? A freguesia está circundada pela albufeira da barragem da Agueira, e isso facilita de alguma forma o combate aos fogos florestais, porque atempadamente é possível os helicópteros apagarem os fogos no mais curto espaço de tempo possível. Agora, há muitos anos que não há um grande incêndio na freguesia, há 13, 14 anos. Há, e isso é verdade, é uma verdade nua e crua, muitas ignições, praticamente todas as semanas temos ignições. Supõe-se que a maior parte delas fogos postos, mas que os bombeiros de Penacova, mediante o trabalho que têm desenvolvido em quase todas as freguesias, conseguem chegar facilmente aos locais e atempadamente combater essas pequenas ignições, não deixando de transformar em grandes incêndios. Claro que o facto de estarmos muito perto da barragem contribui muito para que não aconteçam incêndios de grandes proporções. Não é? Falando um pouco do sítio onde nos encontramos, Sr. Presidente, isto tem uma grande importância aqui na freguesia, não é? Este espaço é o espaço que nos merece a todos os sampaienses o maior carinho. É um espaço que recuperamos aqui há cerca de 6 anos atrás, mediante algumas candidaturas que fizemos. É um espaço iluminado, à noite tem uma iluminação fabulosa. Recuperamos
a parte das duas capelas, recuperamos a parte que está ligada, no fundo, às festas pagãs, no fundo, que se realizam todos os anos, no primeiro fim de semana de agosto. Criamos o Parque de Merendas ali, aqui atrás de nós, onde, no fundo, uma grande parte da população ainda ativa e costuma-se reunir e fazer ali as suas merendas ao domingo, às vezes à segunda-feira. Ainda existe esse convívio aqui, Presidente? Ainda há muito convívio, apesar de cada vez mais nas aldeias sentir alguns problemas entre as pessoas na convivência. Acho que depois, no final, eu costumo dizer que quando se toca a rebate, toda a gente aparece para apagar os fogos. Neste caso, o convívio ainda é uma das coisas, e se houver alguma coisa que promova o convívio, como nós temos procurado encontrar com a Associação Cultural Desportiva, motivos que façam reunir as pessoas, eu acho que isso continua a ser das coisas que ainda vai valendo a pena numa freguesia pequenina como esta, não é? Este local que nós estamos a ver aqui e onde nos encontramos tem uns eucaliptos bastante, eu diria, centenários. Sim. Os eucaliptos têm seguramente mais de 200 anos, estão classificados, são árvores classificadas. Procuramos mantê-las limpas de arrancas velhas que poderiam até destruir e causar problemas. Por ser uma área de lazer, podia haver problemas até para as pessoas que aqui estivessem por baixo. Temos procurado mantê-las limpas, não é fácil, é um trabalho que de 2 em 2 anos fazemos e que onera um bocadinho o orçamento da Junta de Freguesia, porque é um trabalho perigosíssimo e feito por especialistas. No entanto, são árvores que vamos tentando manter, já tivemos uma que acabou por secar, mas as outras que aqui estão, acho que são, no fundo, um ex-libris da freguesia e se calhar até do Conselho de Penacova. Como é que se consegue fazer a manutenção de umas árvores assim tão grandes? Que pessoas é que vêm cá? São pessoas preparadas para este tipo de trabalho. Isto é feito com cordas e com escalada em cordas. O corte é feito a partir de cima para baixo e por especialistas, pessoas que ganham bastante dinheiro por fazer este trabalho, e é um trabalho perigosíssimo, não é? Nós estamos aqui, mesmo atrás de nós tem a capela da Nossa Senhora das Neves. Ela está associada a uma lenda, não é assim? Pois, a capela Nossa Senhora das Neves, ela é de 1712. Antes desta capela, diz a história e diz os registros que nós temos na igreja, que existiria uma outra capela de mais simples construção, bastante mais antiga, e que tem essa lenda agregada que me parece quase comum a uma grande parte das aldeias de Portugal, e que no nosso caso dizia que havia uma imagem que foi encontrada aqui por uma criança ao pé de um sobreiro. Esse sobreiro, por acaso, já desapareceu, e essa imagem uma criança encontrou, e quando encontrou a imagem dizem que a senhora, as crianças naquele tempo tinham fome, é normal que tivessem, passava-se muita fome. Os tempos não eram como hoje, não é? Estamos a falar de muitos tempos atrás, século XV, para aí, século XIV. E então conta a lenda que a senhora disse para ele ir para casa que afinal já havia pão lá em casa e que a mãe tinha lá pão para ele. É claro, a criança começou a vir várias vezes a este local, precisamente porque sempre que cá vinha, o pão aparecia em casa, não é? O povo começou a achar que isto era um milagre e tentou levar por várias vezes a imagem lá para baixo, para a igreja matriz, que também já não seria esta que existe hoje, porque ela é posterior à capela. Só que acontecia uma coisa curiosa, não é? É que a imagem voltava a vir cá para cima e o rapazinho continuava a vir cá para cima. Então o povo, claro, o povo naquele tempo acabou por fazer aqui uma capelinha de como e madeira, que mais tarde resultou nesta aqui que está, que é de homenagem à nossa padroeira deste local, que é um lugar da freguesia de Sampaio de Mondego, que se chama Ermidas, precisamente se calhar por causa disso. Sr. Presidente, há pouco falava-me de uma associação. Eles fazem atividades regulares? Pois, a associação é uma associação cultural,
desportiva vai promovendo algumas atividades durante o ano. Tem um campo de futebol também, e foi uma área que em tempos se procurou desenvolver, mas lá está, com a partida de quase todos os jovens da aldeia, ficamos reduzidos precisamente às pessoas mais idosas. O campo hoje mantém-se mais ou menos em funcionamento, tem balneários, tem tudo, e tem até servido de apoio a outras associações vizinhas, de outras freguesias vizinhas. No entanto, a associação em si vai tentando promover atividades que promovam o convívio entre as pessoas, e são atividades, algumas delas lúdicas, os passeios de bicicleta, os passeios de trator, os torneios da malha, aquelas coisas que estão no fundo ligadas a uma freguesia como nós, como a nossa, pequenina e com muito pouca gente, não é? Organizamos alguns almoços também de convívio entre todos quando temos cá algumas pessoas de fora. É uma freguesia com bastantes imigrantes aqui. Sim, a freguesia tem bastantes imigrantes, tem emigrantes e imigrantes, tem muita gente espalhada pelo mundo todo. Às vezes custa-me até a perceber como é que uma freguesia tão pequenina conseguiu dar tanta gente a uma grande parte do mundo todo. Não podemos dizer que seja só a França que tem os imigrantes de Sampaio, ou só a Alemanha, quer dizer, está espalhada mesmo pelo mundo todo. E depois tem muita gente que partiu em tempos mais difíceis para Lisboa, suponho-se que no tempo das guerras, né, da Primeira e da Segunda Guerra, muita gente para Lisboa e inclusivamente muita gente para o Porto. As pessoas aderem bastante a essas atividades, mesmo até os imigrantes? Os imigrantes, quando cá estão, adoram. No fundo, são coisas tradicionais que nós vamos tentando manter, os jogos do cântaro, aquelas coisinhas todas, vamos procurando manter com eles cá. E eles não vivem este cotidiano nos sítios onde estão em França. Claro que depois dão muito valor a isso. Nós, durante o ano, vamos procurando entreter com estas pequenas coisas, ocupando os nossos tempos, no fundo, em volta quase sempre deste espaço que nos é tão querido, não é? O Sr. Presidente está no último mandato, mas vai recandidatar-se de uma outra forma, não é assim? Pois. Eu fui eleito em 5 de dezembro de 1985, há 28 anos, vai fazer 28 anos, com 23 anos de idade na altura. E achei que era chegada a hora de terminar. Entretanto, surgiu o convite para pertencer a uma lista à União das Freguesias, neste caso à agregação das freguesias de São Pedro de Alva com Sampaio de Mondego. E depois de muito pensar, acabei por aceitar fazer parte dessa lista e irei em segundo lugar nessa lista, porque outros valores se levantam, que mais tarde se calhar poderei contar melhor. Sr. Presidente, no seguimento dos anos que passou como Presidente na Junta de Freguesia, quais foram as obras realizadas? Bem, eu estou nesta freguesia há 7 mandatos, no fundo 27 anos completos. O primeiro mandato foi de 3 anos e depois foram mais 6 de 4. Há uma imensidão de obras, a freguesia tinha muitas necessidades e saio hoje de consciência tranquila. Acho que fiz o possível, lutei por muitas coisas que conseguimos alcançar, inclusivamente o saneamento básico, que hoje cobre praticamente a freguesia toda. Temos algumas casas com limitação por causa dos níveis da rede de saneamento. No entanto, acho que foi se calhar das principais obras que deixo feitas. Este parque de lazer, que foi criado também aqui há 4 anos, o edifício da Junta de Freguesia novo e que foi ampliado uma vez, também ao abrigo de um programa que conseguimos candidatar. Os alcatramentos vários por toda a freguesia. Neste momento não temos nenhuma estrada que não esteja alcatroada em relação aos vários lugares. E no fundo criamos algumas dinâmicas e penso eu que colocamos esta freguesia no mapa. E quando digo colocamos a freguesia no mapa, colocamos-la, demos-lhe importância, demos-lhe valor e passamos no Concelho de Penacova, apesar de sermos das mais pequeninas, a ser também respeitados e acabamos por ser integrados facilmente
no espírito de Penacova, porque há um problema, havia talvez alguns problemas que estavam relacionados com as nossas mudanças de concelho para concelho, não é? Em 1853 ainda fazíamos parte do concelho de Tábua e só mais tarde, definitivamente em 1885, é que viemos para Penacova. E estas mudanças de um concelho para o outro não nos fazia sentir bem, não sabíamos bem onde é que estávamos colocados, qual era o nosso sítio. Parecia que não tinham identidade, não é? Precisamente. E ultimamente, pronto, acho que conseguimos mudar um pouco as mentalidades também das pessoas e perante o Concelho de Penacova, perante todos os organismos políticos, acho que passamos a ser uma freguesia respeitada, talvez também pelos anos que eu próprio também levei do mandato e de todas as pessoas que me foram acompanhando ao longo deste tempo. Sr. Presidente, alguma obra que poderia ser eventualmente realizada e que por algum motivo não pôde ser? Sim, acabamos de falar há pouco sobre isso. Eu acho que era preciso numa freguesia que tem uma grande população idosa, era preciso essencialmente, acho eu, um centro de dia que pudesse ocupar já aquelas pessoas idosas que não conseguem fazer mais nada na agricultura, nem no fundo nas suas vidas privadas. E um centro de dia se calhar era bom para juntar as pessoas, para mantê-las ocupadas com alguns divertimentos e acompanhados por pessoas especialistas nesses casos. Acho que um centro de dia fazia muita falta em Sampaio e tenho pena de não ter conseguido, apesar de sentir que era uma realidade muito difícil de alcançar, não é? Falando um pouquinho sobre o mapa autárquico e sobre a nova reorganização de freguesias, a sua freguesia vai sofrer uma alteração, como já disse. Concorda com este assunto, com esta reorganização das freguesias? Não, eu acho que ninguém gosta de ver extinguir ou agregar a sua freguesia. São coisas que existem, coisas que existem há muitos anos e que nos criam orgulho. E acho que ninguém gosta disso. Nenhum presidente de junta pode ficar contente por acabarem com a freguesia, que no fundo era dele. Mas se formos um bocado realistas e pensarmos um pouco mais seriamente sobre as coisas, se calhar, neste caso em específico, a freguesia de Sampaio de Mondego, penso que não vai perder absolutamente nada de ficar agregada a uma freguesia maior. Acha que se perdem que se perde a verdadeira identidade, que se podem perder as raízes? Não acredito nisso. Eu acho que a entidade e a freguesia em si nunca vai deixar de existir. Deixa de existir, sim senhor, o organismo que tomava conta dele, o organismo político neste caso, mas que vai passar a estar aqui ao lado, a 2 ou 3 quilómetros. Esta freguesia é um caso que não me choca nada ter sido agregado. Já não direi o mesmo em relação a outras, onde a distância em relação às outras freguesias já é muito maior. No meu caso, estamos a 3 km de São Pedro de Alva e acho que foi uma coisa pacífica. Sampaio não sofreu grande contestação, as pessoas viram com naturalidade, no fundo, a extinção do organismo político que geria a sua freguesia. Acerca da limitação de mandatos, Sr. Presidente, eu também perguntar-lhe qual é a sua opinião acerca desse assunto. A minha opinião é clara sobre isso. Eu acho que há muita gente a tentar combater os dinossauros e as pessoas que estão instaladas, por vários motivos. Acredito que nos grandes municípios se começa a pensar que o facto de estarmos muito tempo no poder pode criar ligações menos claras em relação a algumas situações. Nas freguesias, eu acho que é uma coisa que não se põe, porque no fundo os presidentes de junta são os primeiros voluntários deste país. São gente que trabalha praticamente de borla. As ajudas que recebem não compensam em nada o trabalho que têm e os gastos que têm. No entanto, não se pensa que sou contra por eu também ser uma pessoa que estou há muitos anos nisto. Sou contra porque, efetivamente, o facto de nós sermos presidentes durante vários anos vai-nos fazendo crescer em relação aos poderes maiores, em relação ao Conselho, em relação à própria Assembleia Municipal. E vamos ganhando, no fundo, entre aspas, estaleca.
e as pessoas começam, não é acreditar, é achar que está ali alguém que os pode defender e que ganhou estatuto, ganhou prestígio. E é isso que conta numa freguesia pequenina, porque acho que as pessoas é que devem realmente saber se vai sair ou não, se devem decidir. Eu devia ser, acho eu, qualquer pessoa é sempre livre de se poder candidatar ao que quer que seja. Se me perguntar diretamente sou contra a limitação de mandatos, porque acho que não é democrático. Qualquer pessoa é livre de poder concorrer ao que quer que seja. É uma forma democrática de estar. Senhor Presidente, passando a um outro assunto, quais são os pratos típicos aqui, falando um pouco da gastronomia? Algum ex-libris, por assim dizer, um prato de eleição? Não, os nossos pratos são praticamente os que são considerados aqui na zona. De qualquer forma, dos tempos remotos fica-nos o lombo em conserva que continua ainda a ser feito na freguesia. O prato, no fundo, que nós realçamos é sempre a chanfana, e a nossa chanfana feita de uma outra forma, que não tem nada a ver com Vila Nova de Poiares ou com Miranda, que no fundo são os concelhos que se apregoam como capitais da chanfana e capitais universais. Nós temos a nossa chanfana feita à nossa maneira, utilizamos muito a cebola, enquanto outros utilizam alho, e utilizamos também muita carne de ovelha em vez de ser só de cabra. Há quem aprecie de uma e do outro. Eu, pessoalmente, gosto muito desta. E o arroz de míscaros, Sr. Presidente? O arroz de míscaros também faz parte aqui porque nós somos uma zona ainda que tem bastante pinhal e até somos bastante visitados por muita gente que vem aqui apanhar os míscaros. Os míscaros são, para quem não sabe? Os míscaros são os cogumelozinhos que aparecem aí no meio do pinhal. Começam pelos tortudos, chamados tortudos, que aparecem um bocadinho mais cedo, em novembro, que são grandes cogumelos, que são feitos também de várias formas, inclusive fritos na frigideira. Ou então depois mais tarde, os míscarozinhos, aqui aparecem muito os míscaros pretos e os amarelos mais virados para a medicina, os pretos nós cozinhamos fritos ou com arroz. Sr. Presidente, eu sei que o Presidente é escritor, é um... Eu sei que o Presidente é escritor, é um bloguista, tem aqui o seu livro que é tudo no momento, do blog ao livro. Não sei se acho que o Rui consegue apanhar. Sr. Presidente, como é que isto começou? Conte-nos um bocadinho deste percurso mais intimista, se assim poderemos chamar. Sim, ao longo desta minha vida fui procurando ocupar todos os meus tempos livres. E a Junta de Freguesia não me chegava para me realizar completamente. Desde pequeno sempre tive tendência para escrever muitas pequenas quadras, pequenas brincadeiras, no fundo, brincar. Eu costumo dizer brincar um pouco com as palavras. Sou um romântico, sempre fui, e comecei a utilizar a técnica do blog para colocar, no fundo, na internet, neste mundo virtual, pequenos apontamentos meus, pequenas histórias, pequenos textos meus. Portanto, este livro, que eu já tive a oportunidade de folhear, é um bocadinho de tudo, não é? São vários textos, não é propriamente um livro do início ao fim, são uma coletânea de vários textos. Precisamente, o livro foi retirado precisamente do blog de que sou autor também. Daí do blog ao livro. Não é? Do blog ao livro, portanto, depois achei por bem publicar, porque não sei o que é que um dia pode acontecer ao blog, apesar de estar gravado em vários lados, podia-me desaparecer. O livro acho que é uma coisa palpável, que as pessoas dão mais valor, e a mim fez-me sentir um homem quase que completamente realizado. Acho que era o que me faltava, era o livro. Estou neste momento já a escrever o segundo, e esse sim vai ser um livro que no fundo vai contar a minha história um bocado ficcionada nesta freguesia desde que aqui cheguei, que aqui casei em 1981. Há alguma data para a publicação? Para o ano, se Deus quiser. Portanto, nós podemos chamar, para a sua expressão, um pseudo-romance, não é? Sim, à vontade, é isso mesmo. Sr. Presidente, para terminarmos esta nossa conversa, eu pediria então que deixasse uma mensagem final também aos seus fregueses, também como uma vez que está no final dos mandatos, e também como um apelo de esperança. Claro, o que eu gostava de dizer a todos
os meus fregueses, no fundo, meus amigos e conterrâneos, no fundo, as pessoas que me acolheram quando vim de Angola. Foi a terra que eu escolhi, mas também que me escolheu a mim, por eleição, e é onde eu tenho todas as minhas raízes, tudo o que está para trás dos meus 16, 17 anos, não me lembro absolutamente nada. Ficou esquecido em terras da África, terra queimada, e a mensagem que lhes gostava de dizer é que eu, aqui ou noutro local, continuarei a fazer os possíveis e os impossíveis para esta freguesia, quanto mais não seja nas suas estruturas principais, continuar a ser uma terra hospitaleira, uma terra onde nós todos nos sintamos bem a viver e que não tenham medo, porque o mundo é um constante desafio e todos os dias temos desafios novos. Esta agregação com a freguesia de São Pedro de Alva é mais um desafio. Prefere encarar como um desafio. Claro, é mais um desafio que nós vamos todos conseguir vencer, porque vai ser bonito fazer parte de uma outra freguesia, estando agregada a ela, e ocupando agora um espaço muito bonito, que já vem de há muitos anos atrás, que é um espaço entre o Mondego e o Alva. Quer dizer, neste momento, entre o Mondego e o Alva há um espaço contínuo que vai ter só uma denominação, União das Freguesias de São Pedro de Alva e de Sampaio, e que um dia poderá ter até um nome bonito, que eu também ando a pensar e poderei lançá-lo, que é a Freguesia de Mondalva, que eu gostava que fosse uma realidade em breve. Muito obrigada, Sr. Presidente, e obrigada também por nos ter recebido aqui na sua freguesia e por ter colaborado com a Norte TV. Muito obrigado. Quanto a mim, já sabe, eu despeço-me, poderá encontrar-me numa outra freguesia, num outro concelho, mas sempre com a autarquia em sua casa. Até lá!